Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala pilotas, bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast do mundo automotivo. Eu sou o Ivan, seu host. Um feliz mês da mulher. Sei que está acabando, mas nunca é tarde para homenagear todas. Para o episódio de hoje, trago a vocês uma singela homenagem a elas, que de pouco em pouco conquistaram as pistas do mundo todo, incluindo categoria própria e até a Fórmula 1. Mas antes de mergulharmos nessa história, vamos ao quadro de recados. Quadro de recados. Primeiro, eu quero agradecer todo mundo que fez o download e compartilhou, que veio me dar feedbacks no primeiro episódio, do podcast em geral. Muito obrigado, todo mundo me ajuda a fazer um podcast melhor para todos. Outra coisa, gostaria de agradecer primeiro o Jefferson lá do Dado Viciado, um podcast sobre RPG, que dá dicas, fala sobre sistemas, tem one-shots, o podcast do cara é muito bom. Ele pode ser encontrado em vários agregadores e eu recomendo de verdade. Ele fez até um jabazinho em um episódio que ele gravou recentemente. Muito obrigado, Jefferson, pelo jabá. E vou fazer o meu jabá para você aí. Sigam ele lá no Twitter, @DadoViciadoRPG, tudo junto. Se vocês realmente curtirem o projeto dele, pensem em apoiá-lo lá no PicPay, @DVPodcast. Tem alguns planos lá de assinatura, mas com R$1 você já ajuda muito o projeto dele a crescer. Outro projeto que eu quero agradecer por ter me dado feedbacks, por tudo, é o Rollcast RPG lá do Bombardo, do Luiz Macias. Muito obrigado mesmo. Eles fizeram outro jabazinho pra mim lá no último episódio da temporada. Olha que especial pra mim. Então, sigam eles lá no Rollcast RPG do Twitter. Eles fazem audiodramas ambientados em RPG. Vale muito a pena escutar. O trabalho de edição é fantástico. Vale muito a pena. E se vocês gostarem muito do projeto, pensem em apoiá-los lá também no PicPay. Rollcast RPG. Com R$1 já ajuda bastante o projeto deles a crescer. Outro projeto. Eu já falei em outro episódio e gostaria de agradecer novamente pelas vinhetas. Danilo Battini, valeu. Ele é lá do Contador de Histórias. Outro podcast de audiodramas. Só que esse não sempre é ambientado em RPG. Agora eles estão com uma temporada fenomenal do Sombras de Galway, que é ambientado em Cthulhu. Se você gosta de terror, a edição do cara é perfeita. Eu agradeço demais pelas vinhetas. E outra coisa, sigam ele no Twitter, CDHcast. E se vocês quiserem apoiá-los, olha, 3 projetos para apoiar que eu recomendo demais. Vá lá no PicPay, CDHcast, R$1 já ajuda muito o Danilo a crescer. Então, galera, esse foi o quadro de recados. Gostaria de me deixar algum feedback, alguma sugestão, qualquer coisa. Manda lá no e-mail, punta.talks@gmail.com ou lá no Twitter, @puntatalks. Me ajuda pra caramba a crescer esse projeto, só compartilhando o episódio. Muito obrigado e fique com o episódio agora, que é especial do mês da mulher, contando a história de várias mulheres maravilhosas ao longo da história até a atualidade. Valeu! Após esses recadinhos rápidos, quero primeiramente contar um pouco sobre as mulheres que fizeram história, desde os primórdios até a atualidade. Começando por uma dama, ela também ficou conhecida como a mãe do automobilismo, só para assustar falando de Bertha Benz. Sim, estamos falando de uma mulher que nada mais e nada menos era a esposa de Carl Benz, fundador da marca de veículos de luxo Mercedes-Benz. Melhor do que isso, ela foi a primeira mulher pilota de testes da história. Isso é muito legal. Só para dar um contexto histórico de quão grandioso era isso, estamos falando de meados de 1880, quase 1890. Pouquíssimos carros, apenas homens aos volantes, e essa mulher conquistou seu espaço. Só para falar um pouco sobre os feitos dela, ela fez a primeira viagem de longa distância com veículos motorizados junto com seus 2 filhos, percorrendo cerca de 104 km. Uma curiosidade, como naquela época veículos motorizados eram novidade, ela teve probleminhas no caminho. Ela teve que usar um prendedor de cabelos para desobstruir um tubo de combustível que entupiu. Ela também sugeriu melhorias que fizeram o carro ganhar uma terceira marcha, quando só haviam 2, após a dificuldade de subir uma ladeira, e deu origem à invenção das lonas de freio, detalhe que será explicado em um episódio futuro.
Ela foi uma mulher incrível, né? Então, a próxima que eu vou contar pra vocês também é. Estou falando da Duquesa Anne d'Uzès. Ela foi a primeira mulher a conseguir uma habilitação, lá em 1898. E aí vem a parte que não é tão boa, principalmente nos dias de hoje. Foi também a primeira mulher a levar uma multa de trânsito por excesso de velocidade. Pasmem vocês, ela estava dirigindo a impressionantes 15 km por hora, onde era permitido no máximo 12 km por hora. Curiosamente, foi fundadora do primeiro clube feminino de automóveis na França. Pouco tempo depois, em 1901, a também francesa Madame Camille Guest foi a primeira mulher a participar de um rally entre Paris e Berlim, largando na posição de número 122 e chegando na posição de número 33, percorrendo algo em torno de 1.100 km com um veículo de apenas 20 cavalos de potência. E agora, vocês têm que agradecer muito a uma mulher por termos limpadores de para-brisa em nossos carros atuais. Sim, a norte-americana Mary Anderson teve a ideia de criar o acessório após observar condutores de bonde com dificuldade de enxergar em dia de chuva, lá em 1903. Agora vamos dar um salto maior no tempo, chegando lá na década de 30, para ser mais exatos, em 1932. Aqui no Brasil, duas mulheres, Maria José Pereira Barbosa Lima e Rosa Helena Schorlin, foram as primeiras a tirar a habilitação de carros no país. Fato curioso sobre a Rosa Helena, ela também foi a primeira paraquedista e a primeira a tirar a habilitação de moto, isso em 1933. Antes de contarmos mais sobre a história do automobilismo nacional, gostaria de destacar mais algumas mulheres. Primeiramente, Maria Teresa de Phillips, que foi a primeira na Fórmula 1. Ela participou da categoria entre os anos de 1958 e 1959, tendo o melhor resultado, um 10º lugar. Outra mulher em destaque na Fórmula 1 temos Lena Lombardi, que esteve entre 1974 e 1976, tendo o melhor resultado, um 6º lugar, para a história como a primeira mulher a pontuar na categoria. Já voltamos para o Brasil, só mais uma mulher a destacar, essa mais recente na história, Danica Patrick, pilota da NASCAR Sprint Cup e Fórmula Indy. Em 2005, estreante na categoria da Indy, liderou 19 voltas e terminou em 4º lugar em Indianápolis 500, se tornando a primeira mulher a conseguir tal feito. Em 2008, ela teve um feito ainda maior, onde ganhou a Indy 300 do Japão, algo que outra mulher não havia conseguido na categoria. Em 2013, se tornou a primeira mulher a fazer pole position na Daytona 500. Bom, agora falando sobre o automobilismo nacional, depois de muita pesquisa encontrei informações, são poucas, mas super interessantes. Em 1980, Vanessa Coelho Chaves ganhou muito destaque nacional no kart, disputando corridas intensas com pilotos famosos da atualidade, como Tony Kanaan, Hélio Castro Neves e Rubens Barrichello. Em 1994, a novata Bia Figueiredo iniciava sua vitoriosa carreira, primeiro no kart, ficando com 2 vice-campeonatos, paulista e brasileiro. Em 2003, fez história ao ser a primeira mulher a vencer uma corrida da Fórmula Renault e foi eleita a melhor estreante do campeonato. Em 2008, foi a primeira mulher a vencer uma corrida da Indy Light. Falamos um pouco sobre as mulheres incríveis da história do automobilismo. Eu sei que eu posso ter esquecido algumas delas, mas é um pouco complicado encontrar registros sobre mulheres no automobilismo. Parece que não ligam muito para isso, mas todo mundo deveria prestar atenção nelas, principalmente agora com uma categoria exclusiva feminina. Um pouco fora da mídia, de novo, mas merece toda a nossa atenção. É cheia de corridas intensas. Sim, estou falando da W Series. Temos uma brasileira estreante esse ano. Trata-se de uma categoria que teve sua primeira temporada em 2019, ou seja, basicamente ontem, contando com 20 pilotas, sendo 2 pilotas reservas. Contam com carros iguais, utilizando motores 1.8 turbo fornecidos pela Alfa Romeo e pneus fornecidos pela Hankook. Alfa Romeo, Hankook, patrocina nós, vai? Então, todos os carros seguem altos padrões de segurança, inclusive com a inclusão do halo, utilizado para proteger o cockpit dos carros de Fórmula. Na Fórmula 1 ele vem, parece aquele chinelo havaiano, sabe? Ele ficou um pouco estranho, mas realmente é um acessório muito importante para a segurança dos pilotos. O formato do campeonato é bem próximo da Fórmula 1 também. Cada corrida pontua os 10 melhores, sendo que a primeira colocada fica com 25 pontos e a 10ª com 1 ponto. O
O fim de semana da etapa consiste no dia de treinos e qualificação, 2 treinos de 45 minutos cada e a qualificação de 30 minutos. E a corrida com o número de voltas definido de acordo com cada pista. Na temporada inaugural, tivemos 6 etapas, todas na Europa, mas em 2020 teremos 8 etapas, agora incluindo a América do Norte. Quem sabe em 2021 teremos alguma etapa na Ásia, ou ainda melhor, no Brasil. Dentre as pilotas, temos a britânica Jamie Chadwick, atual campeã da categoria, e a estreante brasileira Bruna Tomaselli, e mais 16 mulheres confirmadas de outras nacionalidades: Japão, Rússia, Espanha, África do Sul, todas disputando o mais alto lugar no pódio. Bom, para quem quiser acompanhar a temporada atual da W Series ou a temporada anterior, eles têm um canal oficial no YouTube, onde postam diversos vídeos da categoria e as corridas. A categoria está também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, tudo isso e muito mais está no site oficial, que também está na descrição do episódio, juntamente com o regulamento oficial, para quem quiser aprender mais sobre a categoria. Depois de eu ficar falando e falando um pouco mais, e continuar falando, não poderia deixar de abrir um espaço para que elas mesmas falem por si. Abrindo um espaço aqui no Punta Talks para elas, começando com a Débora Almeida, jornalista e host do podcast BPcast, lá do Boletim do Paddock, onde conta tudo sobre automobilismo e nerdices. Olá pessoal do Punta Talks, aqui é a Débora Almeida do Boletim do Paddock e hoje eu vim aqui comentar um pouquinho a respeito das mulheres no automobilismo. Essa é uma pauta que está em alta atualmente, principalmente depois da estreia da W Series no ano passado. Lá, esse campeonato de mulheres já começou a mudar um pouco a visão que as pessoas têm das mulheres no esporte. E isso é bem interessante porque as próprias mulheres que ali competiram conseguiram vagas para poder fazer testes, para poder ser pilota de testes, como a Jamie Chadwick lá na Williams. Então, é bem legal que essa categoria já está proporcionando algumas mudanças nesse meio. Além disso, a Ferrari, que é uma equipe muito tradicional, disse que tem vontade de trazer mulheres para poder fazer parte da sua equipe de pilotos da base. Então, é bem interessante a gente estar vendo toda essa mudança e as pessoas entendendo que as mulheres também podem participar do automobilismo e que basta ter treino, assim como para qualquer sexo é possível elas ocuparem esse lugar. Outra coisa que também vem chamando a atenção é a posição de chefe de equipe. A Claire Williams foi mostrada muito bem lá na série Drive to Survive, como que é difícil gerenciar uma equipe, e não é só por conta dela ser mulher, mas é porque existe realmente uma dificuldade de lidar com várias pessoas, com o carro e com muitas coisas. Mas é legal a gente começar a mostrar para as mulheres que é possível elas estarem aonde elas quiserem. Essa parte também das mulheres tendo uma categoria para elas acaba também incentivando a base e mais meninas que estão ali começando no kart a perceberem que sim, elas podem ter um espaço mais para frente. É óbvio que esse cenário não vai mudar drasticamente de forma tão rápida, vai demorar um pouco ainda, mas é interessante a gente observar essas brechas e ir acompanhando mais as mulheres que estão surgindo no esporte e que podem conseguir alguma vaga e tá ali na Fórmula 1. E porque como é a categoria que tem a maior visibilidade, que mais pessoas se inspiram nela, a gente espera que ela tenha uma mudança e assim influencie as demais. Aqui no Brasil a gente tem a Bia Figueiredo, que corre na Stock Car. Esse ano ela vai ficar um pouco parada porque ela vai ter um bebezinho, então ela não vai poder correr nesse período, mas ela pretende voltar às pistas já no final do ano. Então é isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, é só acompanhar o Boletim do Paddock, tanto no site como no podcast.
e até a próxima! Agora dou passagem para a Érica Prado, engenheira mecânica e host do podcast Dupla Aerodinâmica, onde traz comentários técnicos e às vezes não técnicos e muito mais sobre o automobilismo mundial. Fala galera do Punta Talks Podcast, aqui quem fala é Érica Prado, do Dupla Aerodinâmica, né, podcaster, e também do Girls Like Racing, fundadora dessa iniciativa aí, que tende a aproximar as meninas do automobilismo através de um grupo de WhatsApp. O Ivan entrou em contato comigo já faz algum tempo para falar sobre mulheres no automobilismo. Eu acho que essa presença ela tende a crescer cada vez mais. Cada vez eu tenho visto mais mulheres, não só na pista, assistindo, como em cursos de mecânica, cursos de motorsport, meninas que procuram umas às outras para poder estudar e querer saber e crescer nessas áreas todas, né? Então, eu acho muito válido que esse movimento se amplie cada vez mais. E a gente tem os nossos pilares aí, as nossas inspirações, como a Claire Williams, como a Catherine, que é a CEO da W Series, como a Bruna Tomazelli, que é uma brasileira que está chegando nas pistas lá fora agora. Ela já corria na USF 2000, que é uma categoria da Road to Indy, e agora vai estar correndo na W Series, que é uma categoria predominantemente feminina. Tudo isso é muito importante por dois motivos. O primeiro motivo, porque as mulheres estão ganhando seu espaço. E o segundo motivo, para inspirar mais mulheres, que mulheres mais novas olhem para as que já estão lá e falem, poxa, eu posso chegar lá, eu posso fazer isso. Porque eu acho que foi uma coisa que faltou muito na minha infância, por exemplo. Por mais que meu pai sempre falasse que eu pudesse fazer o que quisesse, né? Eu não tinha muitas referências femininas no automobilismo e nem na maioria das coisas que eu gostava, né? Então eu acho muito importante e muito válido todos esses esforços de todas as categorias, né? A gente tem aí no Brasil a Bia Figueiredo, que foi uma das mulheres que me aproximaram da Fórmula Indy lá atrás, quando eu comecei a curtir automobilismo e frequentar a pista. Então, eu acho que esse momento é um dos melhores momentos que as mulheres já viveram, que realmente existe um levante das mulheres em prol de colocar mais mulheres com elas, né? De não estar sozinha ali. Existe uma diferença muito grande de uma mulher que quer ser a única mulher no meio dos homens no automobilismo e da mulher que quer levar outras mulheres junto com elas. O meu objetivo hoje, não só como profissional, mas como mulher, é sempre ativar a sororidade, que é mulheres por mulheres, né? Lutar para levar outras mulheres comigo nos mesmos ambientes que eu, é sermos respeitadas, né, dentro da pista. E isso é muito importante para mim, não só quando eu tô como fã ali na arquibancada do setor A, na Fórmula 1, como quando eu tô como engenheira ali na Fórmula V, como eu tô na visitação da Stock Car, como eu tô em todos os lugares. Eu acho que a gente tem que estar ali e juntas a gente consegue ganhar mais espaço e ser mais respeitadas, né? Chega de competição feminina, porque uma fulana é melhor que ciclana. Não, juntas nós vamos muito mais longe. Então eu acho que esse movimento também tem crescido, e que hoje as mulheres não são mais vitrine em evento de automobilismo, né? Não é apenas a grid girl. Existe a mulher engenheira, como por exemplo a Raquel Ló, engenheira da Bia Figueiredo, da equipe Mateis na Stock Car. Tem a Bernadette Collins, que é estrategista da Racing Point, antiga Force India. Temos a Hayley Schmitz, que é estrategista da Red Bull, que subiu no pódio ano passado. Então, assim, são coisas que a gente não via antes e que a gente começou a ver. Também tivemos uma engenheira da Mercedes também subindo no pódio ano passado. Então, assim, a gente está começando a ver um movimento
que em anos anteriores, eu, por exemplo, nunca tinha visto. Eu vejo Fórmula 1, nem lembro desde quando, e nunca tinha visto uma engenheira mulher no pódio. E só de 2 anos para cá eu vi 2, 3 vezes. Então, eu quero que isso cresça cada vez mais e eu gosto de olhar aquilo e sentir que eu posso estar lá um dia, entendeu? E que uma mulher lá é uma parte de mim que está lá. Eu acho que isso é muito importante e é uma característica que mudou muito de alguns anos para cá, graças a Deus. Então, eu peço a vocês, meninos que estão nos ouvindo, para sempre incentivarem suas filhas, meninas, suas esposas, a fazerem tudo aquilo que gostam, mesmo que seja, aspas, coisa de menino. Porque não existe coisa de menino, coisa de menina. E que vocês nos respeitem o nosso espaço e tentem entender que a gente não quer tomar nada que não seja nosso. A gente quer participar, assim como vocês. Um grande abraço, pessoal do Punta Talks Podcast, e espero vocês aí na internet. Para me encontrar, se vocês quiserem trocar uma ideia, @eri_coke no Twitter e @ericoke tudo junto no Instagram. Um abraço e até mais. Ah, e Feliz Dia da Mulher. Não tenho palavras para agradecer elas e a todas as outras mulheres que trazem conteúdos fantásticos do automobilismo. Que todas tenham um excelente mês da mulher. Espero ver cada dia mais elas ganhando espaço em todos os lugares, principalmente no automobilismo, que sempre foi visto como um esporte de homem. Não é mais tempo para esses pensamentos. Vamos incentivá-las a estarem cada vez mais presentes, guiando essas máquinas poderosas, ajudando a projetá-las, montando-as, analisando, fazendo manutenção, ou seja, em todos os lugares. Quero terminar esse episódio pedindo mais respeito e atenção a elas. Mais uma vez, obrigado pelo seu download. Sigam o Punta Talks no Twitter, @PuntaTalks, mandem comentários, dúvidas, críticas, sugestões. Divulguem esse episódio para todo mundo mesmo. Amigos, família, colegas de trabalho, todos os lugares mesmo. Isso já me ajuda demais. Bom, a gente se vê mês que vem, no dia 20 de abril, e até lá. Tchau! Você escutou Punta Talks.